Entre cicatrizes e renascimentos, o emocional por trás do câncer de mama. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Café e Escuta. Hoje, gente, estamos no mês de outubro e com ele essa campanha fortíssima do Outubro Rosa. E eu estou muito emocionada, primeiramente, por estar ao lado dessa convidada muito querida e super especial, principalmente para mim, né? Por acompanhá-la nas redes sociais e me inspirar na sua história de vida, na sua história como um todo e a forma como lida com tantas questões. Estou ao lado de Sara Peixoto. Não é, Sarinha? E, gente, eu vou deixar ela se apresentar para vocês, porque aqui a mulher faz muita coisa, viu? Obrigada, Nili. Obrigada por esse convite. Para mim também é super especial estar aqui com você. Também te acompanho, te admiro, né? Nossa relação não é de agora, né? E é mútua, né? Recíproca. Exato. Então, é um carinho, né? E eu me sinto em casa estando aqui com você. Bom, eu sou Sara, né? Como o Nili apresentou, eu realmente sou uma mulher multitarefas, mas vou resumir aqui um pouquinho. Eu sou enfermeira, especialista em saúde pública. Hoje eu sou servidora municipal de Salvador. Sou também microempreendedora, tenho um brechó, tá? E ele funciona já desde 2019. E em 2024 eu tive um diagnóstico de câncer de mama, né? Que mudou um pouquinho minha vida, minha rotina. Mas desde então eu tento transformar esse diagnóstico em autoconhecimento e cura emocional através da minha fala, através de bate-papo e roda de conversa com outras mulheres. Eu tenho percebido, né, gente, eu acompanho a Sara mesmo, mas aquela seguidora assídua que vê todas as histórias no momento ao vivo, no momento real, eu digo assim. E eu tenho acompanhado e você tem participado de muitos movimentos relacionados justamente a essa fala, essa narrativa sobre o câncer de mama, não é? Sim, e na verdade eu fico até feliz por estar sendo convidada para vários momentos, várias rodas de conversa. Eu entendo que hoje o câncer ainda é um tabu, né? Muita gente nem sequer fala o nome, por medo, por vergonha, por estigma. É uma doença que ainda carrega um medo talvez da morte, né? E muitas mulheres, elas evitam falar que tem ou contar para outras pessoas que têm câncer. E para mim, a fala, ela serve tanto para mim como cura, né, individual, exatamente. como a fala também me ajuda a chegar até outras mulheres e ajudar essas outras mulheres, né? Então, para mim, o falar foi muito importante, né? Quanto mais eu falo, eu percebo que também existe uma cura para mim através disso. Então, todos os convites que surgiram em outubro, eu abracei, fico feliz também pelo reconhecimento, né, das pessoas de se inspirarem em mim, de ver a forma que eu lido com o câncer. Não é fácil, como a gente já conversou. Eu não tô aqui para romantizar, para dizer que tá maravilhoso. Não, gente, é difícil, mas para mim falar ajuda a diminuir esse peso. E olha só que interessante, né? Mais cedo, quando eu estava conversando aqui com uma colega, falando justamente sobre a convidada que viria hoje, eu falei esse ponto. Eu falei, ela traz aí nas redes sociais, ela colocou esse propósito, né? Transformou essa dor. E quando a gente fala transformar, gente, a gente não quer dizer que a dor não possa existir ainda, né? Então, ela mesmo diante, já sabe não, ela lida com essa dor de uma forma que traz esse propósito. Então, isso é muito verdadeiro, porque, como eu disse que eu estava falando, foi nesse ponto aí, que a Sara não traz a romantização da doença, né? Falando só as coisas de superação, não. Eu lembro bastante de um momento que você colocou nas redes sociais e que você falou assim, não tô bem hoje. Hoje não tô legal, hoje alguns efeitos, não foi? E a partir do momento que uma mulher, uma pessoa recebe o diagnóstico, primeiro que já causa um impacto de medos, incertezas. Eu acho que também o que gera maior essa intensidade do medo aí é a incerteza, o desconhecido.
não é? Então, realmente, a gente já vem aí há bastante tempo com esse estereótipo do câncer ser associado a uma sentença, Sim. né? Estamos desconstruindo, estamos mais ainda existe sim. E eu trago até um relato de uma sessão com uma paciente e ela trouxe sobre esse ponto do não falar o nome. Mas aí a gente vê de uma outra forma, porque com ela foi de uma outra forma. Ela trouxe, estou em processo de tratamento de cura. Então, ela mesma relatou que não é negação, Sim. mas por ela acreditar tanto nesse final aí, nesse olhar positivo e maravilhoso, isso ela coloca dessa forma, né? E falando sobre diagnóstico, Sarinha, como é que foi esse momento para você? O que passou pela sua mente? O que foi o que você sentiu no seu coração? Na verdade, eu acredito que para todo mundo que passou por isso, existem dois momentos muito desafiadores. O primeiro é a suspeita, né? Quando a gente faz algum exame que o profissional, seja ele ultrassonografista, como foi o meu caso, ou o médico, Sim. ele fala para você que existe uma suspeita de câncer. É como se sua vida ali, ela ficasse em suspensão, assim. Você para. Por mais que você tenha rotina, parece que sua vida começa a girar apenas em torno de um provável diagnóstico, né? A gente ainda não tem a certeza. E o segundo é quando você realmente tem a certeza. Para algumas mulheres, através da consulta médica. No meu caso, eu mesma que abri o exame, né? E quando eu vi a palavra lá, carcinoma, naquele momento eu disse realmente, eu tô com um diagnóstico de câncer. Então são dois momentos que desafiam qualquer pessoa. A gente está falando de Outubro Rosa, de mulheres, mas imagino que os homens também passem Isso. por isso no momento, né, da suspeita do diagnóstico. Uhum. Então são momentos que são decisivos, né? E trabalhando na atenção primária, eu já tive contato, por exemplo, com mulheres que quando tem um diagnóstico elas paralisam e só vão buscar um atendimento 6 meses depois, um ano depois, por negação da doença, Isso. né? E tem pessoas que não, que foi o meu caso. Eu lembro muito de a primeira vez, quando houve a suspeita, eu lembro que em 15 minutos eu consegui uma consulta com a mastologista. Não dividi com ninguém. Eu tava chorando muito, eu lembro disso no carro, mas consegui marcar uma consulta com a mastologista e fui. Eu lembro de ir sozinha e a mastologista me disse: Sara, eu não posso dizer pra você que sim nem que não, a gente precisa de outros exames. Certo. E aí ela pediu pra mim biópsia, a mamografia. Nesse momento eu dividi com 2 pessoas. E aí eu lembro, é muito engraçado isso, né? Que as pessoas tentam sempre ser positivas e dizer, Uhum. olha, não vai dar nada. Isso. Não vai dar nada. E eu passei, eu acho que 10, 15 dias ali, ansiosa, com muito medo, com, com medo mesmo do que viria, né? É desconhecido. Eu também tinha esse medo, né, que o Isso. câncer nos traz, esse medo da morte, da finitude, apesar de que Uhum. não é só o câncer que traz, Isso. né? Mas parece que quando você tem uma doença crônica, algo fica estampado ali pra você, como se fosse uma sentença. Uhum. E aí eu lembro de pegar o resultado da biópsia, né? Eu mesma abri o resultado da biópsia. E nesse momento eu também consegui uma consulta médica com 30 minutos depois de abrir a biópsia, mas já com a certeza que já existia um câncer ali. E também dividi na mesma hora com 2 pessoas, que foram as mesmas 2 pessoas que eu dividi anteriormente. E fui, inclusive, eu fui sozinha para consulta. Acabou que uma amiga que sabia chegou na consulta em tempo, mas é algo desesperador. Eu lembro de nos primeiros dias eu só conseguia chorar, né? Desesperada do que ia me esperar dali para frente, né? Mas é um impacto emocional muito grande. E isso só reforça, gente, que não existe um jeito certo de reagir. A questão aí, eu acho que tudo começa. O importante é justamente permitir-se sentir, né? Você traz aí, durante a sua fala, que só sabia chorar, mas isso não impediu que você fosse ali e buscasse, né, imediatamente. E durante esse percurso, eu queria que você contasse um pouquinho mais, Sarinha, desde o diagnóstico e depois que você tomou a frente aí, né? Sim.
quando você fala. Eu acho que não passa despercebido o fui sozinha. No primeiro momento já busquei um médico e não falei com ninguém. Eu acho que você também tomou a frente ali, né? O que passou na sua mente nesse sentido de que em buscar o suporte, em ficar mais reservada? Como é que foi isso para você? No início, na verdade, minha vida estava uma bagunça. Uhum, O diagnóstico ele chegou no momento que minha vida estava bagunçada, sim, né? E eu já estava vivendo processos pessoais bem difíceis, bem complicados, sim. né? E o câncer ele chega como se fosse um fechamento mesmo, sabe? Eu lembro muito de dizer assim, meu Deus, minha vida já tá uma loucura tão grande, só falta isso. E isso Uhum, chegou, né? E eu já estava em processos realmente de viver um pouco mais isolada para dar conta dos meus processos. É uma forma que eu tenho de, vamos dizer assim, trabalhar mais meus sentimentos. Sempre fui assim, de me isolar um pouco para poder processar e depois externar, isso. né? E eu acho que nos 3 primeiros meses, não, minto, meu diagnóstico foi em julho, eu lembro de só dividir com todo mundo em agosto, que foi antes da minha primeira sessão de quimioterapia, né? Meu diagnóstico foi 22 de julho, 22 de agosto foi minha Do primeira ano químio do passado, ano né? Isso. passado. E aí eu lembro de uma semana antes da químio eu divulgar para todo mundo. Essas 3 semanas, eu brinco que eu hoje, né, tem um ano, mas parece que eu já vivi uns 10 de tantas coisas que a gente vive e foi como eu me senti. Tipo, foram 3 semanas intensas mesmo, para poder digerir tudo que estava acontecendo na minha vida. E quando você fala da questão de estar sozinha, eu sou feliz porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, Muito né? importante. E foi quem me sustentou, e hoje, se eu consigo falar muito tranquilamente, sem me sentir triste ou emocionada ou com medo, é justamente porque essas pessoas me ajudaram e estavam ao meu lado. Mas eu digo que o processo de câncer é um processo solitário, Isso. porque são coisas que só você sente. As outras pessoas, elas não sabem muito bem como lidar com o diagnóstico de câncer. Ou elas choram e você precisa acolher você e a pessoa, ou a pessoa sempre tá naquele positivo do vai dar tudo certo. Gente, o que é dar tudo certo, né? E para mim hoje, Ótimo questionamento, isso. viu? Hoje, para mim, o vai dar tudo certo tem uma outra definição muito pessoal. Inclusive, eu tenho tatuado, eu fiz essa tatuagem quando eu tive o diagnóstico, que é tudo vai dar certo, Hã? né? Eu fiz realmente com o diagnóstico na mão, eu fui para minha tatuadora. Eu lembro de falar com Lara, eu preciso fazer uma tatuagem. Cheguei lá, ela não sabia o que era. E quando eu cheguei lá, eu disse pra ela, olha, eu tô com um diagnóstico de câncer e eu quero fazer essa frase aqui no meu braço pra eu sempre lembrar, tanto que a tatuagem é num lugar visível pra mim, Sim. né? Então, pra mim, o tudo vai dar certo tem um outro sentido, mas que nem todo mundo às vezes tá preparado pra lidar. Então, eu preferi às vezes lidar apenas com o meu sentimento do que com o sentimento dos outros. É muito complexo você ter que lidar com o sentimento de todo mundo. Pode parecer egoísmo, mas no Que momento eu foi sua tive forma, né? isso. Eu precisei me priorizar, Sim. Se né? proteger. Isso. E eu não acho que tenha sido egoísmo da minha parte. Eu entendo como uma forma que eu consigo lidar. Hoje eu já consigo lidar com uma pessoa que se sente triste ou preocupada com algo meu e comigo, mas no início eu não conseguia, porque os sentimentos são muito difíceis assim de você conseguir processar e ainda ter uma ação. E a gente percebe, né, que muitas mulheres que recebem o diagnóstico do câncer, elas não enfrentam apenas a luta, né, diante dessa doença, essa luta contra a doença, mas também um afastamento emocional, Sim. não é? Eu digo sempre que o câncer, ele não muda só o corpo, ele também muda as relações. Ele mostra quem sim e quem não na vida da gente. Sim, Não posso dizer que é algo bom, porque é sofrido e eu vivi isso na pele também, né? Dessas sim. mudanças de relações. Mas quando você consegue sair um pouco e olhar, né? Eu talvez faça a analogia de você estar ali no mar e talvez você está se afogando. Quando você está se afogando, você não consegue ver por cima, né? O que é que tá. Você só quer se salvar. E quando você consegue subir para respirar, você consegue ver a beleza que está ao seu redor. Então, o câncer ele traz muito isso, essas mudanças de relações, né? E quando a gente fala de câncer de mama, a gente está falando de gênero, não só de doença. Eu sei que homens também têm câncer de mama, num número muito pequeno, isso. mas quando a gente fala do câncer de mama, a gente tem uma estatística, por exemplo,
que eu acho que ela é subnotificada, mas que hoje nós temos que 21% das mulheres que passam por um câncer de mama, elas se divorciam ou separam dos seus parceiros. Tá? É um número muito grande. Muito. Eu acho que é um pouco maior do que ele nos traz, porque ele traz apenas os divórcios. Mas nós podemos pensar também Separação física, exatamente, né? Exatamente. Nos abandonos emocionais de pessoas que estão dentro da sua casa, mas eles nunca te acompanharam para um exame, para uma consulta, forçam relações sexuais quando a mulher não está preparada para tal, né? Forçam mostrar suas cicatrizes quando elas também não estão preparadas para tal. Então, nós temos várias situações aí complexas. E quando a gente pensa, por exemplo, em diagnósticos de câncer masculino, apenas 2% dos homens se divorciam durante o tratamento de câncer. Então, você tem uma estatística 10 vezes maior aí para a mulher. Pode falar, quando eu fizer assim, você pode continuar falando. Então, isso mostra muito a questão de como a mulher ela é vista pela sociedade. Exatamente. Né? De como essa mulher ela só serve o cuidar. Exatamente, quando ela pode cuidar do outro, ou quando ela pode dar algo a esse outro. Quando ela precisa estar no seu local de cuidado, esse parceiro, muitas vezes, ele não está ali. Mas também, né, a gente acaba percebendo que outras pessoas chegam. Outras pessoas te oferecem cuidado e rede de apoio reais, né? E isso é muito importante, de como você pode se abrir, né? E comigo mudou muito, e eu vejo até algumas amigas minhas dizendo assim, Sara, eu admiro como você consegue fazer amizade, né? Porque eu realmente me abri para um mundo completamente novo, para pessoas novas, para pessoas que eu não tinha nem tanto contato e que hoje são essenciais na minha vida, sabe? Então, o câncer ele também reorganiza isso na nossa vida. Mas também, se a gente for perceber, né, esse tipo de abandono, ele não apenas traz essa... vai muito além da ausência, né? Também mexe com a autoestima, mexe também com questões que envolvem até o sentimento, a sensação de rejeição. Como você pensa sobre isso? Eu acho que o abandono, né, pensando no abandono afetivo, né, pensando em parcerias, ele mexe muito, inclusive, como essa mulher vai levar esse tratamento. Sim. Ele pode paralisar essa mulher, ele pode dificultar com que essa mulher que já está lidando com tanto, são mudanças físicas, mudanças emocionais, mexe com a nossa feminilidade. Isso. E naquele momento você tem um abandono de um parceiro, ele mexe muito também como essa mulher vai seguir ao longo desse tratamento. Né? Existem mulheres que, lógico, elas se paralisam, existem mulheres que continuam nesse relacionamento para, teoricamente, não perder esse parceiro, mas que também estão abandonadas e também se sentem, né, tristes, sozinhas, perdidas. Então, ele mexe não só com a questão da mudança do estado civil, ele mexe com todo esse emocional dessa mulher que já está muito fragilizada naquele momento, né? Peraí, é quando eu fizer assim, não tá me filmando, então é porque ótimo. Eu fico esperando dar brecha pra eu entrar, então não trave não, vá falando que quando é a brecha, porque ele não vai estar me filmando, né, Kaique? Eu acho. Da edição. Da edição, Então, quando essa mulher, né, ela precisa do cuidado, a pessoa que está mais próxima a ela, que convive com ela, não está ali. Né? Então, essa mulher ela pode se sentir envergonhada, ela pode se sentir rejeitada. Isso. Né? O próprio abandono em si. E a gente vê que isso independe de classe social. Um caso muito famoso é o de Preta Gil, né? Que é o que ficou mais assim evidente na mídia. Né? Mas, como, por exemplo, né, citando aí agora meu caso, não existiu um abandono formal. O parceiro, ele fez com que eu chegasse no meu limite e abandonasse ele, que para mim também eu vejo como abandono. Né? Com certeza. Uma pessoa que me conhecia, ele sabia o que era inegociável para mim e não. E no momento que ele ultrapassa a barreira do inegociável e faz questão de me mostrar, ele sabia que ali naquele momento eu iria escolher. E justamente, às vezes é a forma ali de, por não ter coragem, né, de sustentar o que queria, o que naquele momento que seria a atitude, coloca no outro, né? Sim. E assim, existem
casos e casos. Existem Isso. casos que os parceiros realmente não sabem lidar por medo, e aí eu acho que poderia entrar a terapia para Perfeito. justamente ajudar a essas pessoas que, lógico, eu percebi que todo mundo ao meu redor ficava mesmo sem saber o que fazer, né, diante daquele cenário. Mas existe também o mau caratismo. Eu não vou dizer que tudo é medo aqui, que tudo é Exatamente. resolvido na terapia. Existem A pessoas gente tenta ruins. justificar muitas coisas, viu? Sim. Existem pessoas ruins e pessoas que já te abandonaram há muito tempo. E tem uma frase que eu li, que eu lembro muito, que ela diz que quando você vai largar a mão de quem já largou a sua há muito tempo. Poxa. E eu percebo isso. E olhando para trás, que o abandono ele já existia. Ele só ficou mais claro no diagnóstico. Na ausência de acompanhamento durante os exames, durante as consultas, no abandono, sem nem sequer saber o que dava nesses exames, até culminar no ponto final, que eu preferi escolher entre mim, que eu precisava me salvar literalmente naquele momento, e manter uma relação que para o parceiro estava muito confortável. E você trouxe também, né, que é sua rede de apoio, e eu sei disso, isso é muito eficaz, é muito presente, é muito forte, firme, Sim. né? E como é importante esse cuidado que vem da rede de apoio para também impactar positivamente no autocuidado, não é? A rede de apoio, para mim, aliado à terapia, foi fundamental, né, para transformar a Sara que hoje está aqui sentada, né? Eu digo que a Sara de 1 ano e meio atrás não é mais de hoje. Definitivamente eu sou uma outra pessoa, e não tô falando de físico, né? O físico também, mas a pessoa que eu tô me transformando. E essa rede de apoio foi ela que me sustentou, sabe? Aqueles momentos que a gente não quer nem levantar da cama, e talvez quem passe por um câncer esteja ouvindo aqui a gente. Isso. Saiba disso. Tinha dias que eu não queria levantar da cama, que eu não queria sair do meu quarto, que eu não queria comer. E a rede de apoio, ela serve para isso, para estar ali do seu lado, para te ouvir, para deixar você chorar à vontade, Perfeito. para deixar você falar o que você quer falar e respeitar aquele momento, mas lógico, também mostrando, olha, tem vida depois dali, sabe? Porque pra gente, e aí as pessoas, a gente trouxe muita questão também do abandono, no momento de um rompimento, você tá lidando com 2 lutos. O luto da pessoa, que era antes do câncer, e o luto da pessoa que tinha uma relação. Exatamente. Então, são muitos lutos que você precisa trabalhar. E a rede de apoio, ela te ajuda nisso. Seja levando um lanche, seja dizendo eu tô aqui do seu lado, seja acompanhando você na consulta. São muitas consultas, muitos exames. Eu digo, por exemplo, na minha quimioterapia eu tive que fazer rodízio. E nem todo mundo que queria ir comigo foi. Porque não teve vaga para todo mundo. Sim. E isso é maravilhoso, das pessoas dizerem assim, olha, vai com quem amanhã, eu vou com você. Isso. Tá fazendo o que agora? Eu vou aí. Então, eu tenho minha família, graças a Deus, sempre foi muito presente ao longo do meu tratamento, mas não só minha família. Hoje eu tenho amigas que realmente estão ao meu lado, né, que me ligam, que querem saber o que é que eu tô, onde é que eu tô, o que é que eu tô fazendo, onde eu tô, se eu sumi das redes sociais, então, tá acontecendo alguma coisa, tá sumidinha, né, e isso é muito importante. E falando sobre as redes sociais, você traz aí na sua rede social justamente essa reconstrução da imagem, como você mesma trouxe no início, dessa dor que de alguma forma se transformou em um propósito, em uma nova forma de enxergar. E, gente, não é apenas uma nova forma de enxergar, é a doença em si, o tratamento que aconteceu aí, o processo, mas também a vida, né? Sim, eu digo que hoje, né, e para mim o importante é o hoje, né? Eu ouvi você falando do relato de uma paciente sua que ela enxerga a cura. Eu hoje prefiro enxergar o hoje, O momento. o momento, porque o câncer, ele me trouxe uma avaliação de que não precisa ter um câncer pra gente pensar na morte. O problema é que a gente só pensa na morte Quando tem... bate na porta aí algo um pouco mais concreto, né? Exato. E a gente precisa perceber que a gente precisa viver todos os dias. E Sim. viver todos os dias com um propósito. Isso. Então, pra mim, a partir do meu diagnóstico, eu comecei a trabalhar. Primeiro eu pensava assim, na cura, daqui a 5, daqui a 10 anos. Poxa, 10 anos é muito tempo pra eu viver pensando numa cura. Eu quero pensar todos os dias. O que é que Sara hoje
fez para meu dia ter valido a pena? Então, eu comecei a realmente a ter esse olhar. Tem dias, gente, que realmente, tá? Pra gente não romantizar. Tem dias que meu Isso. dia é péssimo. Que eu chego no final do dia chorando, triste, angustiada, pra não parecer que todos os dias são bons. Nem Uhum. todos os dias são. Mas eu vivo aquele dia com E nem presença. precisam ser, Sim, não é? exato. Quando Saia trouxe aí a questão que eu falei da minha paciente, e por coincidência ou não, eu tinha indicado seu Instagram para essa paciente que tá recente nesse tratamento. Sim. E ela já trouxe, durante o processo terapêutico, já seu Instagram já foi um recurso terapêutico para usar em sessão. Então, isso é muito bacana. Olha só como o alcance que você pode estar tendo sem ter ideia desse enorme, né, alcance, o quanto muitas mulheres que estão aí nos assistindo podem estar se identificando com cada fala e com essa forma do sentir. Como a gente falou um pouquinho antes, não existe o jeito certo de reagir, gente. Mas o primeiro passo aí é justamente permitir-se, é se permitir a sentir. De que forma? A gente não sabe. Sim. Mas o quanto é importante a gente colocar aqui que, apesar das dores intensas desse sofrimento, a forma de sentir também vai impactar aí, não é? E uma das coisas que você falou, né, do meu Instagram, eu lembro que logo no início que eu tive o diagnóstico, eu falei com algumas pessoas que eu iria tornar pública a minha história. Uhum. E lógico, as pessoas têm medo, não faça isso. Eu disse, não. E desde o início ali, eu tinha certeza que a minha fala seria um propósito, né? Tocar outras mulheres, Sim. né? Eu sou uma pessoa que eu tenho inúmeros privilégios de acesso, de conhecimento. Uhum. Então eu disse, não, eu vou transformar isso aqui em algo que eu possa ajudar outras mulheres. E uma coisa que eu sempre tive, que eu não perdi nessa transformação das Saras, né? Que era aproveitar a vida. Hoje a diferença é que eu propositalmente penso, durante a semana eu tenho que ter um momento de me divertir. O que é que eu posso fazer que eu vou estar feliz durante a semana? Eu continuei trabalhando, gente. Continuo atuando como enfermeira, continuo no brechó. Mas, para além dos compromissos profissionais, o que é que Sara faz por ela ao longo da semana? E quando entrou a atividade física, quando realmente entrou aí de forma presente, tá? Não aquele, eu vou um dia como... Não, gente, eu não posso falar, eu não sou aqui, não posso falar sobre isso. Minhas pacientes devem estar assistindo aí. E você já foi? Cadê? Que dia foi a última vez? Mas eu percebi essa mudança, o quanto a atividade física passou a ser inegociável. Sim. E presente na sua vida. Conta um pouco aí como foi esse momento que você virou essa chave. Bom, a virada de chave, na verdade, eu já fazia atividade física, mas nunca gostei. Gente, continuo não gostando, tá? Não tenho como influenciar isso a vocês, que eu amo, minto. Mas o que é que eu pensei desde o meu diagnóstico lá do primeiro dia? Eu iria fazer tudo para que o meu tratamento seguisse da melhor forma possível. O que é que depende de mim? Tem coisas que não dependem da gente, gente. Tem coisas que, eu não sei se é o universo, se é Deus, o que vocês acreditarem, né? Destina pra gente. Mas tem coisas que dependiam de mim. Sim. Então, o que é que dependia de mim? E aí eu vou te dar um exemplo. Eu hoje faço uso de uma medicação diária, tá? Que é um bloqueador hormonal. Todos os dias eu não tomo meu bloqueador hormonal. Sim. Como forma de tratamento. Isso. Pronto. Então a atividade física entrou na minha vida como tratamento. Certo. Então se eu tomo meu remédio todo dia, eu preciso ir pra academia todo dia. E aí eu tenho até algumas amigas que dizem assim, Sara, você tem que procurar algo que dê prazer. Gente, por questões de tratamento, eu preciso de musculação. Não só o que dá prazer. Eu preciso construir reserva de massa magra. Isso é importante aqui, né, falar. Isso. Então, assim, não é algo que, eu vou fazer só corrida, tá? A corrida não me traz o percentual de massa magra que a musculação vai me trazer. Eu posso correr? Posso. Mas a prioridade seria alguma atividade que me trouxesse isso. Então, a academia entrou com
nesse espaço, né, de que é uma medicação e assim como eu sou disciplinada com as minhas medicações, eu vou ser disciplinada com a academia. Porém, aí eu quero trazer isso também, eu acabei tendo parcerias ao longo desse tratamento de academia, tá? Eu chamo assim porque eu levo como tratamento. Adorei, viu? Eu tenho amigos que me motivam na rede social, do tipo, eu já fui hoje, aí já foi, como é que foi? Ou Uhum. quando eu posto, estão ali, poxa, eu tô gostando, por sua causa eu vou continuar. E eu tenho parcerias físicas, né? Eu tenho uma grande amiga minha que ela me incentiva, tipo, ontem mesmo estava chovendo, eu disse pra ela que eu não iria pra academia porque eu tava cheio de coisa pra fazer na minha casa, e ela me ligou. Tá onde? Eu disse, tô em casa, vamos malhar? Eu disse, vou. E aí, na mesma hora, eu troquei de roupa, fui, tomamos um café juntas e fomos pra academia. Né? Não fizemos o nosso 100% ontem, ela sabe disso, a gente estava cansada, ela tinha coisas para fazer, eu tinha coisas para fazer, mas fomos. Então, aí a gente fala de novo de rede de apoio, de como essa rede de apoio é importante. Isso. Né? Mas a minha virada de chave mesmo foi pensar. Nós, principalmente pensando em mulheres, a gente faz tudo perfeito para o outro. A gente cuida do marido, cuida do filho, cuida da família, a gente trabalha. Quando a gente pensa na gente, a gente pensa, eu tô cansada. Hoje não Uhum. dá. E não coloca, eu acho que tem um ponto aí também. Eu acredito que muitas mulheres, na maioria delas, né, eu percebo isso na prática clínica, elas não colocam a importância em si, e muito está relacionado a o outro, por eu considerar o outro prioridade na minha vida, eu não posso me colocar como importante, como se uma coisa invalidasse a outra, né? Isso, exato. E o câncer, ele me trouxe essa ideia de que eu sou minha prioridade. Se eu não negocio no meu trabalho, por exemplo, todos os dias eu estou trabalhando, eu não Uhum. posso negociar comigo. Então, comigo se eu tenho que ir para academia, eu vou para academia. Se eu tenho que buscar uma alimentação mais saudável, eu tenho buscado uma alimentação mais saudável. Se eu tenho que ir para as consultas, eu vou para as consultas. Se eu tô pecando na fisioterapia, sei disso, mas já marquei. Se eu O bom é ter preciso consciência, aí já é. Pois é. Se eu tenho que ir para fisioterapia, eu já marquei, já tá certinho, já vou começar a ir, né? Então, a gente precisa se colocar como prioridade, né? No momento que uma doença se instala, a gente percebe que tudo que a gente tinha como prioridade, na verdade, não era. Porque para eu cuidar do outro, eu preciso Sim, cuidar de mim. Eu preciso perfeito. estar bem para poder dar o meu melhor para o outro. E eu percebo também que essa foi uma forma de reconstrução, né? Não apenas reconstrução nessa relação com o corpo, mas com a imagem, com a própria feminilidade, né? Sim. Eu precisei realmente começar a ver beleza num padrão meu diferente, tá, gente? Porque para muita gente eu ainda continuo sendo padrão, mas para Uhum, mim teve muitas quebras de padrões que eu tinha. Né, eu ganhei 12 quilos ao longo do tratamento. Eu sim. perdi o cabelo, quem me acompanha sabe disso. Hoje tem minha Uhum, careca, tenho até saudade dela. Foi uma fase que eu me senti muito feminina e muito bonita, sim. né? Que eu entendo que outras mulheres não se sentem, tá tudo Uhum, bem. Né? Eu acho que a gente tem que buscar beleza na forma que a gente está refletido ali no espelho, né? E a academia foi nisso, o cuidado também foi de reconstruir essa mulher de uma forma diferente. E o engraçado, né? Domingo eu fui pro Remo. E foi a primeira vez que eu saí de biquíni e postei uma foto de biquíni. Essa uhum. reconstrução, ela é diária, né? Não, não é uma coisa assim, ai, Isso. Sara é empoderada, Sara se acha linda. Não, gente. Eu também Uhum, tenho as minhas inseguranças, os meus medos. E eu lembro muito que quando eu tava me organizando pro Remo, eu separei o maiô. A gente sempre usa o maiô como forma de esconder, né? As uhum. dobras, enfim. E eu disse, não, eu vou de biquíni. E foi a primeira vez que eu postei na rede social eu de biquíni durante o tratamento. Talvez tenha foto de biquíni antes. Que eu me senti bonita, apesar de coisas que ainda me incomodam e que eu tento melhorar, mas que eu fiz uma reflexão que eu preciso me divertir e me sentir bonita com o que eu tenho hoje. Vou buscar coisas que eu quero, né, para frente sim, mas eu não posso ficar presa e aí eu vou de novo na questão de futuro, num Isso. futuro que eu não sei qual é. Eu Uhum, preciso pensar o que eu tenho agora, é uhum. isso. Então, através do que eu tenho agora, eu vou enxergar beleza e eu vou também me divertir com o que eu tenho agora. E ter ido de biquíni pro Remo, pra mim, foi libertador. Ter feito foto de biquíni
foi libertador ter postado essa foto também, Sim. né? Então... Foi a que eu repostei, eu botei no Stories uma que você tava com biquíni preto, tava com... Foi essa? Não. Essa Ah, foi uma outra, mas a de biquíni foi no domingo. Ainda vou botar no feed, eu não tô dando ah, conta do meu feed, dos meus stories, da minha uhum, vida pessoal, não tô, tá tudo muito uma sim, loucura ainda. Mas eu acho que buscar essa feminilidade realmente é importante para a reconstrução da nossa imagem. Buscar beleza, né, também é importante durante esse tratamento, né? E hoje, por exemplo, padrões que mudaram. Eu nunca me imaginei de cabelo curto. E hoje eu amo meu cabelo curto. E, inclusive, tem um problema. Minha mãe que diga, que pede todo dia pra eu não cortar mais. E todos os dias eu corto de novo meu cabelo. Inclusive, cortei recente. E hoje eu me sinto bonita com essa imagem que eu vejo. Né? Mas que, lindíssima. lógico, obrigada, é uma construção, né? Você não vê mulheres de cabelo curto na rua, porque Uhum, socialmente nós somos aceitas com cabelos mais longos, com isso. cabelos... Relacionando a sensualidade, a feminilidade, Isso. né? Exato. E na verdade eu acho que a gente tem que buscar uma beleza que nos agrada, que é algo nosso. Não necessariamente o outro precisa nos Fazer ver. sentido pra Isso. gente. E olha só, falando, né, desse processo, uma outra paciente minha também com o diagnóstico, e ela trouxe uma coisa muito interessante em uma das sessões, na verdade, entre as sessões. Ela me mandava foto, seja ela careca, com um lenço diferente, até toalha no cabelo, sempre mostrando uma face, né, uma faceta dela diferente ali, mas sempre trazendo ali ela mesma verbalizando a beleza, Sim. como estava se sentindo bonita nessas nuances em diversas faces, né? Que são tantas para uma única mulher. O câncer ele nos proporciona isso, e aí a gente pode, né, lógico, olhar a vida pelo copo cheio e pelo copo vazio. Uhum. Olhando pelo lado do copo cheio, o câncer ele me permitiu ver várias facetas de uma mesma pessoa. E buscar, que é o que eu tenho tentado, uma melhor versão de mim para mim mesma, tá? Então, hoje eu tô nessa construção ainda, mas ela me trouxe várias belezas e vários momentos aí que talvez sua paciente também esteja aí passando por isso, Uhum. do tipo, eu me vi bonita careca, eu me vi bonita com o cabelo crescendo, eu me vi bonita com menos peso, que na época da quimio eu ainda tava com menos peso, eu me vi bonita também com mais peso, e é uma coisa que a gente vai brincando ao longo do tratamento. Dá pra gente ver beleza em todas as fases, né? E eu acho que dá pra, no meio da dor, no meio do caos, também ver beleza, né? Não é bonito realmente o que a gente passa, o que machuca, o medo, o choro, mas no meio daquilo, se você parar pra olhar com calma, vai ter algo que você vai ver de beleza. E é justamente isso que buscamos aqui nesse espaço, que cada mulher ela se sinta vista, se sinta acolhida, e a partir disso que ela se sinta ali naquela inspiração de cuidar de si, né? Sim. Eu acho que, né, uma das mensagens que eu tenho, né, para as mulheres que estão passando por isso, que estão enfrentando um câncer de mama, é que não tenham medo de olhar para si, né, de se olhar, de se cuidar, de se priorizar, de buscar beleza ali em você e entender que existe vida durante o câncer. Eu não posso dizer após, porque eu ainda estou em tratamento, mas durante o câncer existe vida. E ela precisa ser celebrada. Isso. E é uma vida talvez com mais propósito, da gente olhar de uma forma não automática, como muitas vezes é nosso dia, Sim. né? Olhar mesmo ali com propósito e dizer, eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu me sinto bem, porque eu me sinto feliz com isso, estou fazendo isso por mim. Né? Então, o câncer, ele nos tira muito, ele nos tira o poder de decisão, ele nos tira coisas assim inimagináveis. Eu lembro que uma das sessões, uma vez, a terapeuta me perguntou assim: o que é que o câncer tirou de você? E eu lembro de pensar e responder tudo. Tudo porque se eu olhar para 1 ano e meio atrás, né, 1 ano e 3 meses atrás, eu não tenho praticamente mais nada do que era ali. Até as minhas relações que já existiam, como da minha família, foram reconstruídas. Sim. É uma relação diferente. Então,
Nada do que eu tinha, eu tenho hoje. Uhum. Mas ele também me trouxe muito, sabe? O tirar não significa necessariamente só esse negativo, né? Isso. Não, eu não está vazio, né? Ele tirou, Isso. mas não ficou vazio. Né? E eu continuo preenchendo, né, essa vida com propósito, tentando ter serenidade. Não posso dizer leveza, porque não é leve, né? Uhum. É um caminho pesado, mas com serenidade, entender que, apesar de todos os desafios, eu vou tentar ser serena, ser o mais tranquila possível para mim, porque é uma forma que eu encontrei de me trazer paz, sabe? Eu entendo que cada pessoa vai encontrar o seu caminho de uma forma diferente. E primeiro, gente, eu queria mais uma vez agradecer imensamente, Sara, porque assim, não é apenas o você estar aqui ao meu lado, e eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com essa narrativa, com essa fala, com essa história, mas também é porque não é apenas o ponto do Outubro Rosa, né, de você estar aqui, mas é poder aí passar também para essas pessoas o quanto eu admiro você como mulher e esse propósito que é inegociável, né, hoje aí eu falo influenciar. A gente fala assim, tal pessoa é influenciadora, mas a gente precisa se perguntar, influenciar em que sentido? E você influencia positivamente, você influencia a reflexão, você influencia a sentir, né? Então, como você mesma trouxe, eu acho que vale a pena a gente falar novamente dessa palavra. Não é leveza, não é trazer. E a gente não quer aqui trazer de uma forma com leveza, mas, olha só, uma outra palavra me chamou a atenção: serenidade. Muito obrigada por essa sua participação, por esse encontro. Realmente eu estou emocionada. Eu já queria já te ver, né? Na verdade, bastante tempo. E assim, apenas isso. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui com você, dividindo esse momento com você e pensando também nas mulheres que não têm câncer. Gente, Isso. se priorizem, cuidem de vocês. Coloquem vocês em primeiro lugar, não é ser egoísta, é Isso. cuidar de vocês para poder cuidar do outro também, Uhum. né? A gente precisa ter esses momentos inegociáveis, buscar também prazer na vida, buscar um sentido e um propósito na vida. Eu acho que se eu pudesse, né, antes do câncer, eu teria feito isso diferente. E olha só, esse olhar para dentro é justamente a forma que você vai poder, não apenas seja uma transformação, uma reconstrução, mas entender um pouco mais sobre si mesmo. Entender de fato o que ainda é prioridade, o que não é mais, e a partir disso, essa mudança no olhar, mudança na percepção, na interpretação. E eu tenho certeza que vocês aí vão estar se identificando, não apenas quem está no processo de tratamento do câncer de mama, mas toda mulher. Toda mulher é um tema aqui que a gente falou que o tema mesmo base é a mulher. Sim. A mulher e suas dores. Então, continue nos acompanhando. Tem muitos episódios ainda por aí. Mas eu me sinto muito feliz mesmo em estar encerrando esse episódio aqui com essa pessoa maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você também.